O ministro Flávio Dino determinou ontem que estados e municípios também vão ter que adotar medidas para garantir maior transparência e rastreabilidade na execução de emendas indicadas por deputados estaduais e vereadores. A ideia é que os entes estaduais e municipais sigam modelos semelhantes ao que já é aplicado a esses gastos em âmbito federal, que foi implementado depois do Supremo determinar o fim do chamado orçamento secreto. Larissa, o ranger dos dentes agora são para as câmaras e para as assembleias. Em Brasília a gente sempre fala isso. Poucos foram os deputados que se conformaram com o fim do orçamento secreto, porque agora o dinheiro vai pingando aos poucos. Mas fiquei pensando nessa questão e o que o ministro Flávio Dino, decidiu sobre isso dos estados e dos municípios, ele está falando algo do ponto óbvio, do ponto de vista da Constituição. Está previsto na Constituição o princípio da transparência e da eficácia dos recursos públicos. Deveria, pelo menos, ser óbvio que um recurso público destinado a um órgão público precisa ter claro qual que é a sua destinação e se esse recurso cumpriu o seu papel, a que ele se destinou. Como que em 2025 a gente ainda não consegue ter toda a tecnologia e ter toda essa transparência e rastreabilidade? Por que até hoje a gente não tem transparência, Larissa? E qual que foi a repercussão disso aí em Brasília? Olha, Letícia, eu, antes de responder a sua pergunta, assino embaixo de tudo que você disse, A gente está agora, fim de 2025, falando que é necessário ter transparência, é preciso garantir rastreabilidade para que os recursos públicos, para que a aplicação dos recursos públicos possa ser fiscalizada, Então, o ministro Flávio Dino reforçando isso agora em relação aos estados e municípios. E esse assunto sobre as emendas aqui em Brasília, é engraçado porque sempre que esse assunto vem à tona, a gente tratava isso no âmbito do Congresso e da relação estremecida que acabou sendo construída em função dos impasses para o pagamento de emendas, etc. e tal. E como você disse, agora é a gente buscar entender como estados e municípios vão fazer isso. A gente sabe, Letícia, as tecnologias estão aí, elas estão disponíveis. Agora é entender como que o poder público regionalizado, seja nos estados ou nos municípios, como que eles vão conseguir, qual vai ser a disposição política, qual vai ser, de fato, ali a ação, o movimento para garantir essa tecnologia, para garantir que essa rastreabilidade esteja disponível para uma fiscalização que é tão necessária, Letícia? E que precisa poder ser feita por todo cidadão, Porque é importante a gente lembrar, emenda é dinheiro, é o nosso dinheiro, é o dinheiro público, e emenda não é do deputado, é dinheiro da população.